E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Divisão Celular, aula 1. Amorzinhos, meus amores, minhas vidas, nós vimos um pouquinho sobre cariótipo, sobre cromossomos, sobre núcleo, sobre a definição de sexo, tudo isso já tá perfeitinho aí pra ti. Agora a gente vai entrar na divisão celular, que costuma ser um monstro, só que não! Eu vou te ensinar técnicas aqui para isso ser mais fácil do que caminhar, ser mais fácil do que falar teu nome, tá? Então, meus amores, o que eu quero que tu diga pra mim? O seguinte... Vamos fazer uma revisão aqui com o meu quadrinho, tu aí com o teu caderno, tá? Eu vou te perguntar e tu vai me responder. Quais as partes do núcleo que a gente aprendeu na última aula? Essas partes do núcleo que a gente aprendeu na última aula agora vão ser importantes aqui na divisão celular. Tu sabendo essas partes do núcleo, a divisão celular fica uma barbadinha. Então tu vai desenhar aqui uma célula, eu vou desenhar uma célula aqui e vou ir te perguntando e tu que vai me dizendo. Qual que é o detalhe? Ali tá dando bastante reflexo, depois quando eu usar lá eu fecho, tá? Mas aqui eu queria usar essa luz do dia, essa luz maravilhosa, né? Então, o que a gente viu no núcleo? No núcleo temos algumas partes importantes que tu vai anotar aí de novo, quando tu colocar aí, ó, divisão celular. Mesmo que tu já tenha isso, tu vais repetir para ficar bem bonitinho nos teus escritos. Como que se chama? Desde o primeiro dia de aula a gente tá falando sobre isso, depois que nós descobrimos o signo de cada um. Como que se chama essa membrana que recobre todo o núcleo? Carioteca. Então isso aí tu já sabias, né? Que é aquilo que faz com que as células sejam consideradas eucariontes mais desenvolvidas. Olha ali meu abajurzinho, minha tecnologia, estão vendo aí pela minha sala, pelo meu quadro. Muito bem, carioteca. Outra coisa bem importante que tu tens que saber, como que se chama esse pontinho denso que concentra ali, ó, no interior do núcleo, que tem a função de produzir ribossomos, mas agora não importa, só precisa saber o nome dele. O ponto denso dentro do núcleo, como que se chama? Nucleolo. Nucleolo. Que bonito, nucleolo. Isso é uma das matérias mais importantes e mais fáceis que tu vai aprender em todo o ensino médio, tá? Outra coisa que tu tens que saber, a cariolinfa, que é o que preenche, não precisa saber aqui não. Como que se chama as minhoquinhas que são DNA enrolado que a gente enxerga? Se chama como cromatina. Que a gente viu lá, olha lá o vídeo de cromatina, se tu não assistiu ainda, que é o DNA enrolado com proteínas. E que na hora da divisão celular, aqui que entra, na hora da divisão celular, essa cromatina vai se enrolar mais e vai formar os cromossomos. Então, a gente tem que saber que cromatina é mais desenrolada e cromossomo é mais enrolado. Então, isso aí tu vai anotar. Gente, do núcleo, essas partes tu tem que saber. Qual é outra coisa que tu tem que saber lá das organelas que tu fez essa célula comestível tão gostosa que só eu não provei aí, que a tua família se debruçou na tua delícia? O que é, como que chama a organela, a estruturazinha no citoplasma, que além de produzir cílios, produzir flagelos, participa da divisão celular, e eu falei que no futuro eu ia te mostrar como que ela participa. Como que ela se chama e como que ela é desenhada? Parece uns cilindrozinhos assim, ó, umas latinhas de lixo, umas pilhazinhas. Como que se chamam? Centríolos. Então, meu amorzinho da minha vidinha, essas são as estruturas que tu tens que saber neste momento. Dá um pause e copia aí, ó. O nucleolo, que é o pontinho denso, a carioteca, que é a membrana, a cromatina, que é o DNA enrolado com proteínas, o cromossomo, que é quando a cromatina se enrola mais ainda, e os centríolos, que são essas organelas que vão participar da divisão celular. Eu já vou te mostrar como. O que a gente vai estudar na divisão celular? A gente vai estudar o que acontece com cada um desses elementos. Por exemplo, na primeira fase de divisão, some cromatina, some cromossomo, é só, sempre a gente vai estar falando nesses elementos. Fixou quais são os elementos? Agora vem comigo que a gente vai dar uma introdução aqui na divisão celular pra gente já ver como que esses elementos, vou deixar isso aqui de ladinho
como que esses elementos participam. Então vamos lá, vamos ver se eu vou ter que fechar aqui a cortina. Olha só, toda trabalhada. Vou até fechar a cortina pra tu ver, não vai ficar a luz do dia, mas tu vai enxergar melhor. Olha, enquanto isso aí, ó, esses efeitos, esses gifs muito loucos que eu fiz pra ti, tu tá vendo? O que é a tecnologia, gente? É a computação gráfica em prol. Tem ali uma centopeia, não tem nada a ver com a gente? Tem, mas nesses videozinhos aqui, ó, tem 2 gifzinhos extremamente importantes. Vocês estão vendo aqui, ó, que uma célula está se transformando em 2? É isso aqui que a gente vai estudar na divisão celular. E essas etapas, esses processos aqui. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Uma célula vai rapidamente acontecer uma mágica aqui e se transformar em 2. E isso que a gente vai aprender agora. Tu fica aqui comigo para aprender tudo isso, para ser o melhor aluno, tá? Então vem aqui, ó, vamos lá, olha só, presta atenção. Primeira parte da divisão celular, mitose. Eu vou ter que fazer uma piadinha, não vou resistir. O que a célula disse quando chegou no pet shop? Mitose. Muito ruim, eu sei que é muito ruim. Mas mitose vai ser a primeira divisão celular que a gente vai estudar. O que significa mitose? O que é o processo de uma célula que vocês estão vendo aí, ó? Uma célula se transformando em 2. Essas etapas que está acontecendo, estão vendo que tem uns fios aqui, umas coisinhas aqui no meio, que são os cromossomos que a gente vai ver, e depois formando 2? É isso que a gente vai estudar. O que a galera fez? Pausou, é como se ele fosse vir aqui ó, com pausa, e foi dando nomes para cada uma desses momentos, ó, aí é um momento, ó, agora já é outro momento, agora é outro momento, tá? Então, na verdade, a mitose tem 4 fases, que são 4 pausas nessa imagem, e a gente vai ver o que tá acontecendo. E o que a gente vai ter que saber? O que acontece com a carioteca, o que acontece com o nucleolo, o que acontece com a cromatina, o que acontece com os centríolos, e por isso que eu te falei, e é muito fácil, ok? Então, antes da gente estudar isso, a gente vai te dizer o seguinte, que existem 2 tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Anota isso que é importante. A mitose, ela serve para formar todas as células do nosso corpo, todas as células normais. Como que se chamam as células normais? Células somáticas, a gente viu isso nas semanas anteriores. As células 2N, as células diploide, as células com 46 cromossomos. Então, a mitose, ela é a divisão celular ou a duplicação celular, que é a mesma coisa, que serve para formar as células somáticas do nosso corpo. Aí tu põe entre parênteses, células normais. Eu vou te dar para ti, tu vai copiar e tu vai dando pausa se tu não conseguir copiar, tá? A mitose é a divisão celular que formam as células somáticas do nosso corpo. Aí entre parênteses, células normais. Fecha parênteses. Vírgula, ou seja, vírgula, as que possuem 46 cromossomos. Portanto, as células diploide, 2N. Ou seja, nosso corpo está sempre fazendo mitose para formar as células do nosso corpo, certo, gente? Para eu crescer, para eu rejuvenescer, eu já falei para vocês que a gente nunca tá olhando para o mesmo rosto. A cada tanto tempo, todas as nossas células morrem, outras são formadas. No entanto, neurônio não. Neurônio, se tu perder, ele não vai fazer mitose, porque eles são chamados de células permanentes. Uma vez que a gente forma nossos neurônios, esses neurônios, eles permanecem conosco, e se a gente perder, não vai ter regeneração. Porém, as células da pele, a gente sabe, eu tava super bronzeada no verão, e já estou branquíssima, porque as células foram se renovando, e aquelas que estavam necrosadas do sol foram embora com a melanina estimulada e outras nasceram. A gente está sempre fazendo mitose o tempo todo. Algumas células mais rápidas, outras menos, ok? Outra coisa que tu vai anotar aí da mitose. Nova linha, anota. Na mitose, uma célula mãe forma 2 células filhas
igual e com igual número de cromossomos. Então, repetindo, na mitose, uma célula mãe forma duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Ou seja, se for humano, uma célula mãe com 46 cromossomos forma duas células filhas com 46 cromossomos. Ou então tu vai colocar uma célula diploide forma duas células diploides. Ou uma célula com 46 forma duas células com 46. Então fica tudo igual. Anotou isso, meu benzinho? Anotou, meu amorzinho? Muito bem. Agora, já que a gente falou de mitose, a gente vai falar de meiose já para dar uma introdução para a gente saber a divisão. A gente vai ver tudo de mitose e de meiose, mas agora tu coloca aí. Nova linha, um título bem bonito, meiose. Botou meiose, escreveu meiose? Ó, vou pular aqui para meiose para ficar aqui, ó. Meiose. Na meiose, tá aí escrito meiose. Vandeu escreveu meiose, é a divisão celular que formam os gametas, ou seja, as células sexuais, espermatozoide no homem e óvulo na mulher. Então, todas as células do nosso corpo são formadas por mitose, mas a meiose serve apenas para formar o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Anotou aí? Outra coisa importante, onde que a meiose vai acontecer? A meiose masculina ocorre nos testículos, porque é lá que é produzido o espermatozoide. E a meiose feminina ocorre nos ovários, porque é lá que é produzido o óvulo. Anotou? Muito bem. Conceito de meiose. Já que eu falei conceito de mitose, coloca aí o conceito de meiose. Qual é o conceito de meiose? Como que eu poderia fazer o enunciado da meiose? Uma célula mãe forma 4, diferente da mitose agora, 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Anotou? Vou repetir. Uma célula mãe forma 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. E o vizinho tá fazendo obra. Com a metade do número de cromossomos. Ponto. Aí tu vai escrever assim também. Eu ditaria tudo isso pra ti e escreveria no quadro. Outra forma de falar, que é a mesma coisa, mas tu vai anotar, porque isso tu vai lendo, ó. Outra coisa que tu vai anotar. Uma célula diploide, é outra forma de falar meiose. Uma célula diploide forma 4 células filhas haploide, ou seja, N, com 23 cromossomos, com a metade do número de cromossomos. Então, a gente tem que saber que os espermatozoides vêm de uma célula que era com 46, só que aí ele se dividiu e formou 4 células filhas. Gente, só com esse primeiro vídeo, com esse enunciado, vocês respondem muitas questões, muitas mesmo, porque sempre se pergunta a diferença de mitose e meiose, quantos são formados e tudo mais. Agora tu já aprendeste isso, tu já estás bem tranquilinho, bem felizinho, porque tu já tá cheio de conhecimento, e eu vou deixar esse vídeo por aqui. E o próximo vídeo a gente vai entrar na mitose profundamente, depois na meiose profundamente. Tu vai ver que é muito fácil, porque tu já entendeu. Mitose, uma célula forma 2 iguais. Meiose, uma célula forma 4 com metade de cromossomos. Pronto! Já sei tudo, isso era tão fácil, ali. Eu sempre tive tanto medo, mas agora não tem mais, porque tu já aprendeu. Beijo, até já!